2004 foi um ótimo ano para fãs de videogames, tendo sido marcado por vários jogos aclamados e que tiveram grande impacto na indústria. As desenvolvedoras já estavam explorando bem o potencial dos consoles da sexta geração, e nos PCs a coisa também estava maravilhosa, com jogos que revolucionaram o mundo dos videogames, tanto em questão visual quanto em gameplay e narrativa. Já especificamente no mundo dos jogos de luta, apesar de as grandes franquias de jogos 2D estarem passando por um ponto baixo de popularidade, os jogos 3D ainda faziam sucesso, e ocorreu uma evolução imensa nos subgêneros de jogos 3D, como jogos em arena e de wrestling ou luta livre. Uma das desenvolvedoras de jogos de wrestling mais proeminentes era a Aki Corporation, que já vinha fazendo alguns jogos de sucesso desde a quinta geração, sendo responsável por clássicos como WCW NWO Revenge e WWF No Mercy. Então, ela foi uma ótima escolha quando a EA resolveu fazer seu próprio jogo de luta livre, Def Jam Vendetta, que tinha sido lançado em 2003. Como o próprio nome diz, ele foi feito em parceria com a gravadora Def Jam Records, fazendo com que vários rappers famosos da época virassem personagens no jogo e garantindo uma trilha sonora cheia de sucessos. Porém, o assunto principal de hoje é a sua sequência, Def Jam Fight for New York, que pegou o que havia de bom no primeiro jogo, melhorou tudo e acrescentou muito mais elementos, se tornando um dos melhores jogos de luta livre de todos os tempos. Como Fight for New York acabou de completar 20 anos, eu acho que agora é o momento perfeito para a gente revisitar essa obra-prima. Def Jam Fight for New York também foi desenvolvido pela Aki Corporation e publicado pela EA, sendo lançado inicialmente em setembro de 2004 para PlayStation 2, GameCube e Xbox. Já em 2006, ele ganhou uma versão para PSP chamada Def Jam Fight for New York The Takeover, que conta com algumas mudanças que eu vou detalhar depois, mas primeiro eu quero falar sobre as versões para os consoles de mesa. O sistema de comandos de Fight for New York possui algumas nuances em relação à maioria dos jogos de luta livre. Ele é composto por um botão de soco, um de chute, um para agarrar, um para correr, um para defender e um para dar golpes fortes, que são usados ao segurar esse botão ao mesmo tempo que os botões de ataque ou de agarrão. Graças a esse sistema, o jogo tem uma variedade grande nos golpes e nas mecânicas de jogo. Por exemplo, é possível alternar entre chutes e socos nos combos e também dá para finalizar os combos com golpes fortes ou agarrões. Já o botão de agarrão serve tanto para os grabs em si, quanto para jogar o oponente pela arena e para pegar armas no chão. Quanto ao botão de correr, ele serve para dar golpes correndo e para interagir com o cenário, como subindo em objetos, pulando nas paredes e pingando nas cordas de rings. Por fim, é possível fazer provocações, que servem para aumentar a barra de especial e para ativar os especiais. Agora, um aspecto bem interessante do jogo é seu sistema de estilos de luta. Def Jam conta com 5 estilos: artes marciais, briga de rua, kickboxing, wrestling e submissão, e todos os personagens do jogo possuem um desses estilos ou uma combinação deles, sendo possível ter até 3 estilos de luta ao mesmo tempo. E para garantir mais variedade aos golpes, a ordem em que esses estilos são equipados interfere no conjunto de movimentos dos personagens, e cada estilo tem suas habilidades únicas. Os artistas marciais podem dar golpes pulando nas paredes, os lutadores de rua podem nocautear com um socão forte, os kickboxers podem clinchar para ficar dando golpes enquanto seguram seus oponentes, os wrestlers podem nocautear com agarrões fortes, e os lutadores de submission podem danificar os membros ou a cabeça de seus oponentes gradativamente até vencerem a luta por submissão. Vale ressaltar que, além da variedade de ataques convencionais, as arenas de Def Jam contam com muitos elementos interativos, como espectadores que podem ser usados em ataques, armas e até mesmo elementos que podem matar os personagens instantaneamente. Aliás, vamos falar um pouco sobre as várias formas de se derrotar um oponente. A barra de vida é dividida em duas, sendo uma parte clara, que é perdida mais rapidamente, mas que se regenera com o tempo, e uma parte escura, que reduz mais lentamente, mas não se recupera, lembrando que a barra clara só se regenera até se igualar com a barra escura. Quando o personagem está com a barra clara baixa, ele entra em estado de perigo e pode ser nocauteado. Para ganhar por nocaute, é preciso primeiro deixar o oponente em perigo e depois usar uma das habilidades específicas de cada estilo de luta, atacar usando o cenário ou armas ou dar um especial. Além das partidas tradicionais, o jogo conta com alguns modos com condições de vitórias diferentes, como por ring out, destruindo o carro do oponente, jogando o adversário no fogo ou pela janela, ou fazendo ele ser atropelado por um trem. Vale lembrar que Def Jam pode ser jogado por até 4 jogadores, seja em times ou cada um por si. Minha única queixa é que Def Jam não possui um modo de treino, tendo somente um tutorial básico no começo do modo de história. Aliás, o maior destaque de Def Jam é o seu modo de história, no qual criamos um personagem que entra na gangue do D-Mob, interpretado por ninguém menos que Christopher Judge, e enfrentamos a gangue do Crow, interpretado pelo Snoop Dogg, em uma história com cutscenes bem feitas e uma boa trama.
Alguns detalhes da criação de personagem que eu achei bem legais foram que o processo de criação é como se fosse a artista da polícia fazendo um retrato falado de um suspeito, e é possível escolher entre 5 vozes diferentes para o personagem, o que deve ter dado um trabalhão na hora de fazer essas vozes se encaixarem em todas as cutscenes do jogo. A única ressalva que eu tenho quanto ao modo de criação é que só dá pra criar homens, o que faz sentido para a história do jogo, mas limita a criatividade de quem quer criar personagens diferentes. Ao longo das lutas, nós ganhamos pontos de atributos para melhorar o personagem e aprender estilos de luta novos ou especiais. Além disso, dá pra comprar roupas, tatuagens e acessórios, e um detalhe bem legal é que várias peças são de marcas que existem na vida real. Agora, uma sacada que eu achei genial é que usar itens mais caros aumenta o carisma do seu personagem, que define a facilidade com que ele enche a barra de especial. Ou seja, quanto mais bling bling, mais poderoso você é. Mas voltando, zerar não é o único desafio, já que o modo de história conta com algumas partidas especiais mesmo após derrotarmos o chefão para podermos liberar mais personagens secretos, e também conta com troféus, sendo alguns bem desafiadores, tudo isso bem antes de troféus e conquistas virarem algo que todos os jogos têm. E para aumentar o desafio, alguns troféus só podem ser conseguidos em momentos específicos da história. Então, se você não souber o que fazer de antemão, você pode perder a chance para sempre e ter que começar uma história do zero para tentar de novo caso queira ter todos os troféus. Eu acabei não fazendo isso, mas eu acho que se a pessoa realmente quiser tentar ter todos os troféus, o ideal é jogar com o autosave desligado ou ter saves diferentes para poder voltar atrás e repetir as partidas. Ou se a pessoa for jogar em emulador, meter os save states mesmo. Quanto ao conteúdo, Def Jam é um ótimo retrato dos meados dos anos 2000, contando com vários rappers e atores famosos da época, além de alguns personagens originais criados para o jogo, totalizando 69 personagens, sem contar que alguns deles têm versões com roupas diferentes e sem contar que podemos criar mais personagens. Ele também tem 20 arenas, sendo que algumas delas também possuem variantes. E é lógico, como o foco do jogo são os rappers, Def Jam traz 32 músicas. Infelizmente, a versão de GameCube deixou algumas músicas de fora devido ao menor espaço de armazenamento em seus discos. Já em relação aos gráficos, Def Jam conta com modelos bem detalhados e com personagens ficando visivelmente danificados durante as lutas. Seu único defeito é a baixa taxa de frames, que às vezes fica ali na casa dos 30 quadros por segundo. As animações são maravilhosas, desde os golpes normais aos especiais mais exagerados, e há uma atenção boa aos detalhes, como quando os personagens dão uma convulsionada no chão ali depois de apanharem muito. Mas o que mais me chamou a atenção é o quanto as animações faciais dos personagens são bem feitas, com expressões detalhadas e uma sincronização labial com a dublagem excelente. E falando em sons, além da ótima dublagem, os efeitos sonoros são muito impactantes, sendo pra mim uma das principais melhorias em relação ao Def Jam Vendetta, que tinha efeitos sonoros muito fracos. Quase todos os elementos de Def Jam foram adaptados muito bem para a versão de PSP, que foi lançada em 2006. Em relação ao seu conteúdo, Def Jam Fight for New York The Takeover não decepciona. Ele conta com quase todos os personagens da versão de consoles, deixando só o Suspect de fora, e no modo de criação é possível equipar o mesmo estilo de luta mais de uma vez, garantindo mais combinações com movimentos diferentes. Apesar de algumas arenas não terem todas as variações presentes nas versões de console, Takeover trouxe 4 novas arenas, e como conteúdo extra, ele tem uma galeria com as artes conceituais dos personagens, o que não está presente nas versões de consoles. Já em relação ao gameplay, ele possui algumas mudanças no sistema de controles, já que o PSP só tem um analógico e 2 botões superiores. Além disso, ele introduziu um sistema de luta no chão, sendo possível montar no oponente para dar golpes enquanto ele está caído, e introduziu golpes sujos, como jogar areia na cara do oponente, além de alguns momentos na história em que um personagem ataca o outro antes de a luta começar oficialmente. E é claro, por ser uma versão portátil, seu modo de história é mais simples, trocando as cutscenes animadas por ilustrações e trazendo um enredo que se passa antes de Def Jam Vendetta e que ajuda a explicar como o D-Mob construiu o império dele. Mas mesmo sendo uma versão portátil, Takeover tem gráficos ótimos para o PSP, contando inclusive com um sistema de câmera diferente para que os personagens não fiquem tão pequenos na tela e novos detalhes nas animações, como posturas diferentes quando os personagens estão machucados. Bom, depois de falar sobre tudo que o jogo tem, eu queria refletir sobre como foram os últimos 20 anos de Def Jam Fight for New York. Minha relação com esse jogo começou sem querer, pouco depois que eu ganhei meu PS2 em 2004. Naquela época, quando a gente comprava o console em um camelô, era comum vir de brinde um porta-CD cheio de jogos piratinhas. Eu já conhecia muitos jogos de PS2 porque meus amigos tinham um console antes de mim, então eu fui pedindo alguns jogos que eu já gostava, como meus Tekkens e Tony Hawks da vida, além de alguns que eu não tinha jogado e que eu queria experimentar. Pois é, um desses jogos que estava ali no pacote era o Wolverine's Revenge, mas ele não estava rodando, e o vendedor trocou ele pra mim pelo Def Jam. Eu já conhecia o jogo de nome porque um dos meus amigos tinha ele no GameCube, mas eu não tinha chegado a jogar.
Quando eu comecei o jogo, eu lembro de não ter ido bem, e tive dificuldade para aprender seus sistemas, mas enquanto eu jogava o modo de história, o amor foi surgindo, e quando eu zerei eu já estava completamente apaixonado. E é lógico, assim que eu zerei, eu me dediquei a liberar todo o conteúdo extra do jogo. Até hoje eu tenho o mesmo save lá daquela época, com meu personagem criado quando eu era adolescente, além de alguns que eu fui criando depois, sendo a adição mais recente o que eu fiz aqui para capturar os trechos da história para esse vídeo. Felizmente, todos meus amigos também curtiram o jogo, e ele foi uma presença marcante nas nossas jogatinas durante anos. E até aí ok, eu sempre vi Def Jam como mais um jogo de luta para jogar casualmente, mas nos últimos anos eu descobri que existe uma cena competitiva hardcore dele, tendo torneios e um meta bem desenvolvido. Se vocês tiverem curiosidade, deem uma assistida em algumas partidas de alto nível, porque elas são bem mais frenéticas do que a forma como os meros mortais como eu jogam. Mas e aí, depois desse sucesso todo, como a franquia continuou? Bom, acontece que em 2007, a EA lançou Def Jam Icon para PS3 e Xbox 360, que não foi desenvolvido pela AQ, e tem um gameplay totalmente diferente dos seus antecessores, passando longe de ser tão bom quanto Fight for New York. Depois disso, nunca mais tivemos novos jogos da franquia, e apesar de muitos fãs pedirem e de a própria Def Jam Records já ter sinalizado que ela sabe que existe uma demanda por um jogo novo ou um relançamento de Fight for New York, até agora os fãs ficaram chupando o dedo. Pra piorar, é difícil jogar esses jogos de forma legítima hoje em dia, já que o preço de Fight for New York disparou nas mãos dos colecionadores, então a forma mais acessível de jogar ele hoje em dia é emulando mesmo. Independentemente de como vocês tiverem acesso a ele, não deixem esse jogão passar despercebido, porque mesmo 20 anos depois, ele continua tão bom que é melhor do que muitos jogos de hoje em dia. Mas agora eu quero saber de vocês, já jogaram algum Def Jam antes? E quais outros clássicos dos anos 2000 vocês querem ver aqui no canal? Digam aí nos comentários, compartilhem o vídeo e se inscrevam para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!